um pedido, assim como o Senhor usou ele diversas vezes. Pai, nesta noite, usa ele, Senhor, como canal de bênção para falar a esta igreja, não aquilo que nós queremos, não, Senhor, mas aquilo que necessitamos. A tua palavra que já foi revelada no coração dele, que sirva de alimento espiritual para essa igreja. Esse é o nosso pedido e eu oro agradecido, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quantos irmãos localizam? Eu quero ser grato a Deus, louvar ao Senhor por esta oportunidade de poder reunir aqui com os irmãos para adorar ao Senhor. Nesta ocasião, aqui no Jardim ABC. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Anderson. Muito obrigado por nos receber, pela referência aqui do nosso irmão pastor Aldo. Clodoaldo, né? Pastor Aldo. Deus seja louvado pela vida de vocês. Para mim é um privilégio poder servir ao Senhor nesta igreja. Aos pastores, missionários que estão aqui, a este púlpito, para mim é um prazer, um privilégio poder compartilhar com todos vocês e a esta igreja. Quero dizer que a Adebras, aqui o campo de São Bernardo do Campo, me recebeu muito bem. Já estive na sede, conheci o pastor, fui muito bem recebido. O pastor Oséias é um pastor, né? Uma bênção de Deus, pôde ser recebido ali, abracei, ele me abraçou, abracei ele, uma bênção de Deus. E o campo se abriu, tenho pregado em algumas congregações aqui do campo, e tem sido uma bênção em nome de Jesus para o nosso ministério. Deus seja louvado por esta igreja. Todos encontraram? Vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 3. Pedro e João subia juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias se punhava à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Amém? Por favor, toma os vossos assentos e não fecha a Bíblia. Eu queria fazer diferente nesta noite. Uma mensagem temática é culto de missões. Missões é pregar, testemunhar e fazer com que os irmãos sejam estimulados a fazer missões. Glória a Deus. Irmãos, o texto é conhecido de todos vocês. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que, na verdade, é do que boas novas, notícias boas e agradáveis. Notícias agradáveis e boas. Coisa boa é quando nós nos reunimos para falar dele, Jesus. Nunca foi e nunca será sobre a minha, sobre a sua história, mas é sobre ele, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Eu não sei os irmãos, mas eu estou cansado de ouvir notícias ruins, desagradáveis, que abate, entristece a nossa alma. Todos os dias nós somos alvos quando nós ligamos a televisão, acessamos as mídias sociais, tantas notícias ruins. Mas eu vim aqui nessa noite para ser uma boca profética de Deus para você. Alegra o teu coração. Jesus está vivo e com ele vive a minha e a tua esperança. Por isso que o Evangelho é boas novas, notícias da vida de Jesus, morte, cruz
ressurreição e o maior plano de resgate de toda a humanidade. E São Lucas, esse privilégio, por volta do ano de 63 a 70 a.C., escreve o que se denomina Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um elo entre a vida de Cristo, a igreja, e entre os evangelhos e as epístolas paulinas. Os irmãos conhecem, sabem que um dos maiores missionários abaixo de Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo, que evangelizou toda a Ásia, continentes, a expansão do evangelho se deu pelo desejo de um homem de pregar a palavra do Senhor. Pois bem, se eu fosse dividir o livro de Atos dos Apóstolos, eu dividiria nos seguintes aspectos. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos conhecer o estabelecimento da igreja e a sua expansão. Aqui é o momento que a igreja está crescendo. O apóstolo Pedro, sendo ele agora o presidente da igreja, vai dar continuidade e colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus ora assim foi feito. No capítulo 13 ao capítulo 28, a segunda parte deste livro, o ministério de Paulo, a primeira viagem missionária e também o concílio em Jerusalém. Paulo viaja pela segunda e pela terceira vez, e o julgamento de Paulo começa por volta dos seus capítulos 26 a seguir, e é uma história dramática. Mas o que me chamou a atenção é que Pedro e João, Kefa e Oxanã, eles vão ao templo à hora da oração, a hora de Misham, a hora de conversar com Deus. O campo missionário, ele é confeccionado através da oração. A oração, ela surge nos maiores momentos de dificuldade do missionário no campo. A oração, ela regra e faz com que o exercício da nossa fé seja preenchido pelas lágrimas, muitas das vezes pelo gemido. Nós entendemos que pela oração, ela é o diálogo, ela é a comunicação com Deus. Sem oração, sem comunicação com o céu. Sem oração, sem diálogo. Sem diálogo nós não temos comunhão. E eu queria que vocês entendessem que a oração, ela abre portas. Eu vim falar para vocês acerca de portas que Deus abre no campo missionário. Observa que o texto diz que era por volta das 3 horas da tarde, a hora nona, a hora da oração. O missionário Pedro, o missionário João vai subindo para a casa do Senhor para poder orar. Mas o interessante é que houve alguns eventos que antecederam o capítulo 3. Eles foram cheios do Espírito Santo. O campo missionário requer pessoas cheias do Espírito Santo. Oh glória! E eu vou começar a pregar para vocês. Jesus disse: não te ausente de Jerusalém, antes que do alto venha o Espírito Santo. Sejai-vos revestido de poder e autoridade que vem do céu. O céu vai lhe preencher, o céu vai te encher de tal forma que eu duvido você ficar de boca fechada. Eu duvido você não sentir o desejo de adorar e de exaltar o nome do Senhor. Eu duvido vocês não ter a chama acesa do Espírito Santo para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O povo estava reunido porque tinha uma promessa, e a promessa é: Deus vai nos encher do Espírito Santo. Ele vai mandar o outro, o Consolador. Oh glória! Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, crer em Deus, crer em mim, crer no meu Pai. Eu estou indo para um lugar que é o seguinte: vai
ter lugar para vocês, vai ter morada para todos vocês. Mas antes, não deixarei ninguém órfão, não deixarei ninguém sozinho. Eu vou rogar, oh glória, eu vou pedir ao Pai para que mande o Consolador, para que mande o Paracleto, para que mande o Espírito, para que envie o Santo Espírito do Senhor. E a Bíblia diz que o povo vai se reunir e vai começar a hora, vai começar a hora. Grandes projetos surgem no caráter da oração, grandes projetos surgem quando a igreja está de joelho orando por missões. E Deus agora, em ver o povo clamando, pedindo, dizendo: Pai, cadê a promessa? Ô Pai, tu prometeu. Ai, Joe Rebubi de Kewa, eu estou sentindo a graça de Jesus. Eu vim pregar para você que tem promessa, eu vim pregar para você que está esperando e confiando que vai se cumprir. A promessa do homem pode falhar, a promessa do homem pode ser mentirosa, pode ser enganosa, mas a promessa de Deus não, ela se cumpre, ela se cumpre. E todos estavam reunidos no cenáculo, naquela sala de oração. Era uma casa que o povo decidiu orar, era uma casa que foi concedida para que o povo entrasse em oração. Eu quero ver para uma igreja que tem prioridade na oração, eu quero ver para o projeto de missões que tem por regra a oração. E a Bíblia diz que todos estavam orando, e de repente, foi de repente, um vento impetuoso encheu toda a casa, e todos sem exceção, Calabre, Jocomonossi, Leborga, Messubi de Kewa de Comanacam, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, porque é assim: quando o céu desce e manifesta, o idioma muda, oh glória, as coisas começam a se movimentar. Eu já vou liberar a primeira profecia da noite. Não é a terra que movimenta o céu, mas é o céu que movimenta a terra. Não é o céu que depende da terra, mas é a terra que depende do céu. Se eu fosse você, eu já começava a adorar o nome de Jesus. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Detalhe, que depois disso eles não se conformaram ficar dentro de casa, eles não se conformaram ficar apenas entre quatro paredes. Aqui é o surgimento do maior projeto missionário, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que agora vai sair das quatro paredes e vai para o lado de fora, eclésia, tirados, arrancados para fora. E quando aqueles homens começaram a falar em idiomas, porque era festa, Jerusalém estava cheio de turistas, Jerusalém tinha povos, línguas, nações, e eles começaram a evangelizar, começaram a pregar nos idiomas daquelas nações, e olharam para aqueles homens e disseram: não são galileus, não são pescadores, homens indoutos, sem academia, sem letra, sem teologia, sem faculdade, sem diploma. É isso que eu creio. Quando Deus quer encher, quando Deus quer derramar do Espírito dele, ele não vai poupar ninguém, ele vai pegar do mais do mais indouto, até do acadêmico, do letrado, e o poder dele será manifesto, meu Deus. A Bíblia diz que Pedro ora
vai começar a pregar, e nesta pregação ele vai exortar aqueles que estavam dizendo, falando. Ele vai dizer: o que está acontecendo aqui nada mais é do que o cumprimento de uma promessa. Joel capítulo 2 versículo 28. E abse que nos últimos dias, detalhe pastor, ali não eram os últimos dias, era o começo da igreja. Mas sabe o que aconteceu? Por causa de uma promessa que Jesus fez no João capítulo 14, João vai até o pai e disse: eu vou rogar. Rogar é pedir por uma, por duas, por três vezes. Quem roga a alguém significa que alguém não quer dar. Aí você pede uma, pede duas, você está rogando. A promessa era para Israel, a promessa era para os últimos dias. Mas Jesus foi lá e disse para Deus: eu vou conjecturar, eu vou pensar, porque pregador pensa. Ele vai pensar e vai dizer: ô Pai, eu prometi para eles, ô Pai, eu disse que eu não ia deixar ninguém sozinho, Pai, que eu ia rogar, que eu ia te pedir para que enviasse o Consolador. Ó, para lá como eles estão, papai, estão orando, estão pedindo a promessa. Quando o Espírito de Deus desceu sobre aquele povo, foi o cumprimento da promessa. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando recebeu o Espírito Santo, ele disse: não é de mim, porque eu me considero nada, o meu conhecimento é esterco, tudo que eu adquiri até hoje não vale nada, mas a partir de agora, o que eu tenho recebido no céu, eu estou te dando, porque eu recebi de Cristo, não foi dos homens. Então seja cheio da palavra de Deus, que é bom de camadara sub de queua, seja cheio do Espírito Santo. Pedro vai abrir a boca e vai dizer: é a promessa que se cumpriu, aconteceu conosco aqui. Deus derramou, Deus encheu, Jesus nos deu o Espírito dele. E a pregação de Pedro, 3.000 almas rende-se aos pés de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é ganhar almas. Ser cheio do Espírito Santo não é para disputar quem prega mais, quem prega menos. Eu vou falar: ser cheio do Espírito Santo não é para entrar em disputa, não é, não. Ser cheio do Espírito Santo é para ganhar almas para o reino. Então seja cheio, seja cheia. Eita, oh glória. Ser cheio do Espírito Santo para fazer missões. Aleluia. Eles poderiam se contentar, sim ou não? Eles poderiam dizer: já estou cheio, já recebi de Deus, a promessa já se cumpriu. Poderia ele se estacionar, mas não. Ele chamou João, Pedro chamou João, Kefa vai chamar Yoxanã e vai dizer: vamos embora orar. Eu sou da época, não sou tão velho, tenho 40 anos e 20 anos de convertido, mas eu ouvi os meus pastores dizer: quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. A igreja parou de receber poder porque está deixando de orar. A igreja parou de receber os dons porque está deixando de orar. Existe uma geração, aqui não, sai para lá Satanás, mas existe uma geração hoje que é uma geração coach, é uma geração que chega, não é mais igreja, é plenário, já se assenta sem dobrar o joelho. O pregador que sobe no púlpito manda baixar as luzes, fica meia luz, a parede é preta, nada contra com preto, com branco, mas manda baixar a luz, parede preta, senta no meio do púlpito, cruza as pernas de um banquinho e começa a falar blá 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 blá. A igreja não foi constituída com blá blá blá, não foi constituída com mensagens açucaradas, com mensagens coach. A igreja foi constituída através da perseguição, da dor, do gemido, da lágrima, da hora.
Como prova, a Bíblia diz que Pedro estava preso. Preso por quê? Porque pregou o evangelho da verdade. Preso porque confrontou o sistema. Quando a igreja percebeu que Pedro estava preso, o que a igreja foi fazer? A igreja foi desabafar nas mídias sociais. A igreja foi mandar zap na fofoca. A igreja foi orar. Oh glória, detalhe, Tiago já tinha sido morto ao fio da espada. O que é que a igreja fez? Agora não é hora de recuar não. Agora é hora de entrar em combate. Agora é hora de entrar em luta. Agora é hora de orar. A igreja foi orar. Quando a igreja orou na terra, o movimento aconteceu no céu. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, uma teofania, teodeusfonia, aparição, vai se manifestar, vai balançar e sacudir o cárcere, vai estremecer a terra, e Pedro vai ser liberto da prisão. Deixa eu dizer para você, a oração ainda liberta, a oração ainda quebra decreto, a oração ainda tira a sentença. Quem crê no poder da oração? Quem crê? E a Bíblia diz que Pedro, na primeira pregação, 3.000 almas se converteu. Agora eles querem buscar mais. Quem é cheio do Espírito Santo não se contenta, ele quer mais. O missionário que está no campo quer mais. Eu tenho mais alguns minutos. Mantenha a Bíblia aberta, não fecha. Deixa eu lhe contar uma experiência do campo missionário. Há 12 anos atrás, eu saí do interior da Bahia. Sou baiano, da cidade de Itabuna. Itabuna é o recôncavo baiano, próximo de Ilhéus, Uruçuca, Canavieiras, Prado, Belmonte, Porto Seguro. E fui, tem baiana aqui, ó. A irmã já se manifestou ali, é baiana. Glória! E quando eu saí do interior da Bahia, eu fui para a capital, Salvador, porque Deus disse que comigo seria nos becos, seria nas vielas, nos morros, nas favelas. Deus me tirou do tráfico de drogas. O Senhor me resgatou da criminalidade para fazer missões. Eita glória, segura. E um certo dia recebi um convite através das mídias sociais. Um jovem por nome de Isaac Vibrana. Ele disse: pastor, eu vi o seu trabalho. O senhor tem trabalhado dentro das comunidades. O senhor tem entrado dentro das favelas pregando o evangelho. É isso que eu preciso aqui na minha comunidade. O senhor pode pregar aqui? Eu disse: pode marcar o dia. Ele disse: pastor, tem muitos jovens aqui. Tem jovens sedentos do Espírito Santo. Eu vou convidar, eu vou sair pelas ruas aí. Eu vou convidar o traficante, a prostituta, o ladrão, o homicida. Eu vou convidar os mancos, os coxos, os aleijados. Eu disse: rapaz, esse menino é crente. Eu disse: convide, nós vamos subir a comunidade para poder pregar. Irmãos, creia em Deus, em Jesus Cristo. Estava me preparando para poder ir para a igreja. A igreja estava cheia de pessoas convidadas, porque aquele jovem convidou. Mas em um desses convites, ele parou para convidar um jovem que era envolvido com o tráfico de drogas. Era um daqueles que traficava na comunidade. As comunidades estavam em guerra até hoje. Se você olhar o cenário de Salvador, tantas facções criminosas, tantos jovens morrendo, jovem de 12, 15, 18 anos morrendo, tombando nessa guerra fria que é o tráfico de drogas. E aquele jovem evangelizando, veio um grupo rival de outra facção criminosa. Quando viu aquele traficante sendo evangelizado, aqueles jovens que foram para poder matar aquele moço começaram a atirar, defragaram vários tiros de pistola. Nenhuma das balas atingiu aquele traficante, mas o jovem Isaac foi baleado, caiu no chão. E as notícias eram: Isaac foi baleado. Quando eu cheguei na igreja, já estava o burburinho.
Pastor Aldo, a igreja estava em pranto, chorando, orando, porque aquele jovem tinha sido baleado. E levaram às pressas para o hospital. E nós esperando o que ia fazer. O pastor orando, e já estava com evidência de cancelar o culto. Escuta, pouca hora, um áudio através de uma mídia social chega até no ouvido do pastor. E o pastor ouve o áudio e começa a chorar. E transmite para a igreja. Liga o microfone e bota o áudio. Era o jovem Isaac falando: não cancela o culto, não cancela o culto, não cancela o culto. Se o culto for cancelado, o meu sangue foi derramado em vão. Irmãos, pensa numa tarde de sábado que eu preguei com toda a minha alma. Eu vi o sangue daquele jovem no chão. A pregação rendeu mais de 20 almas. Acabou a pregação, fomos para casa. E orando. O moço, o menino Isaac, passou por cirurgia, mas o médico deu a notícia: o Isaac não vai mais andar. O Isaac não vai mais mexer os braços. Eu disse: Deus, por quê? Um jovem recém-casado. Eu disse: Deus, por quê? Detalhe, para resumir a história: Isaac hoje fazendo fisioterapias. Depois, se vocês quiserem, entre no meu perfil da rede social, Wendel Santos, e lá procura Isaac Vibrana. Eu aprendi a ser crente. Eu pensei que eu era crente, eu pensei que eu fazia missões. Mas quando eu vi a força de vontade desse jovem, quando eu vi a fidelidade, detalhe, até hoje Isaac é crente. A esposa dele no 6º mês pediu divórcio e foi embora. Ele me ligou pedindo oração e disse: pastor, a minha mulher me abandonou. Ela foi embora, pastor. Eu disse: Isaac, fica firme. Ele disse: não, pode me abandonar, mas eu sei que Jesus não vai me abandonar. Deus preparou um novo casamento para ele. Ele é casado, a esposa dele ama ele agora, cuida dele. O Isaac viaja esse Brasil pregando, de cadeira de roda, mas pregando. Ele continua pregando, ele continua pregando. E com esse testemunho, você está se queixando de quê? Qual é a sua dificuldade? Às vezes nós batemos o dedinho do pé, começamos a chorar, manquejar e não queremos fazer. Eu estou dizendo para você que tem um jovem que teve quase a sua vida ceifada, que ficou em cima de uma cadeira de rodas, que a esposa abandonou ele no 1º mês da dificuldade, mas ele continua crente em Jesus Cristo. Recebe coragem, ousadia no Espírito para pregar o Evangelho. Haja o que houver, venha o que vier, não desista do seu chamado. Eu vou terminar, escuta. Esses homens poderiam se contentar, esses homens poderiam desistir, mas ele disse: não, vamos embora buscar mais. Na hora da oração, hora nona, 3 horas da tarde, foi para o templo chamado Formosa. Foi para o templo que tinha uma porta chamada Formosa. Oh glória! Quando eles pararam na porta daquele templo, que tinha uma porta por nome de Formosa. Formosa por quê, pregador? Aquela porta era feita com latão lá de Coríntio. Era uma porta que era cravejada com pratas, com diamante e com ouro. E dizia-se a tradição que quando o sol batia, reluzia a prata e aquela porta ficava brilhosa. Cresceu um misticismo ali. Era uma porta agora turística. Era uma porta que todos os coxos, mancos, aleijados viviam na porta, esperando alguém passar para poder dar esmola. O que estava acontecendo ali, na verdade, era um show business. Era um show de entretenimento, porque tinha uma porta famosa. Eu vou pregar, Jesus, porque tinha ali um mito, um misticismo. Quando
Quantas igrejas que estão indo por esse mesmo caminho, porque é famoso, porque brilha, porque reluz, porque tem seguidores, aí faz os seus shows pirotécnicos, faz as suas pirotecnias, vai fazendo os seus acertos, mas naquela porta tinha alguém caído, alguém que precisava de uma mensagem, alguém que precisava de uma palavra de amor, de esperança. Quando aqueles homens vai subindo, que vê aquele homem na porta, aquele homem vai levantar a mão e vai pedir uma esmola, mas a Bíblia diz que os homens olharam para aquele coxo, e quando olharam para eles, ele pensou que ia dar uma esmola, mas não, a igreja não foi constituída por esmola, a igreja não vive na dependência de migalha, a igreja depende de Cristo, depende de Jesus. E se fosse você, hoje eu entendia que Deus vai abrir porta para você fazer a vontade dele. Na porta parado ele estava, na porta parado ele foi. Você sabia que a Bíblia me dá referência acerca de tipo de portas? E agora eu vou começar a falar para você portas que Deus tem o poder de abrir. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo de número 2, o primeiro versículo bíblico, para você entender que tem porta que Deus abre para você fazer missões, para você fazer a vontade dele. Está escrito Isaías 45, versículo de número 2: eu irei diante de ti. Olha que coisa linda. Ele vai adiante de você. Ele vai adiante de você. Para quê, pregador? Para poder endireitar os caminhos tortuosos. Ele está dizendo assim: eu vou limpar todo impedimento, eu vou arrancar tudo aquilo que te impedia. Eu irei adiante, eu vou na frente. Quem vai na sua frente é o general de guerra. Quem vai na sua frente é o grande eu sou, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Porta de bronze, Jeová quebra, Jeová quebra, Jeová quebra. Peleborga, massube da caborga, mana. Ele vai quebrar, ele vai quebrar. E os ferrolhos de ferro ele arranca, despedaça. Oh glória! E o versículo de número 3 diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos que estão nas escuridades. Oh glória! Ele vai te dar recurso, ele vai te dar recurso, ele vai te dar. Em 2019 morava lá no Capão Redondo, congregava no setor 14, Jardim Ângela, pregando por esse Brasil e fora dele. Um belo dia a voz do Senhor chegou para mim e disse assim: abandona tudo, abandona a fama. Eu não queria, não sou hipócrita. Recebia os melhores cachês, recebia ofertas, hospedava nos melhores hotéis, minhas fotos estampadas nos outdoors. Jeová disse: vou te tirar do meio desse tudo aí. Vou te tirar no meio dele, e tu vai fazer algo para mim. Eu disse: Deus, eu não vou. Jeová disse: vai. Ai de ti. Eu estou pregando para alguém. Ai de ti se tu não for. Eu fui como Ezequiel capítulo 8, arrancado pelos cabelos da cabeça. Fui contra a minha vontade. Fui. Minas Gerais, cidade Leopoldina, 40 mil habitantes, 2 anos escondido por detrás das malhadas. E um convite para pregar em festa de boneca. 2 anos. Saí daqui 2019, dia 8 de dezembro foi a nossa posse no campo. Para os irmãos entenderem, quando foi março de 2020, o que aconteceu com o mundo? Pandemia.
Aí Jeová disse: tu vai pregar onde? Tudo fechado. Ai de ti se tu não viesse. 2 anos, o mundo em caos, em choro, sepultamos os nossos mortos, choramos as nossas percas. E Jeová, durante esse período, me colocou dentro de uma casa pastoral, me deu uma igreja para poder pastorear, me deu um salário pastoral, cuidou de mim, Eu disse: Deus, me perdoa pela minha insensatez, me perdoa por murmurar. É o que nós mais fazemos. Eu sei que é difícil um pregador subir aqui e expor as feridas, mas eu tenho que viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. 2 anos. Quando a porta se fechou, Jeová disse: agora é hora de você vir embora. Eu disse: não, Senhor, não quero voltar mais não. Comendo batata, comendo abóbora, frutas frescas, os irmãos cuidando de mim, levando carne, alimento para minha casa, eu cuidando da igreja. Eu disse: eu não quero voltar mais não, Jesus, Deus me livre de São Paulo. Eu quase fiz o sinal da cruz. Ei, o que eu quero dizer para você: tem porta que só Deus que abre. Além de Deus abrir a porta, Deus vai te sustentar. Eu estou pregando para alguém, Jesus. Deus vai te sustentar. Ei. Chegou o tempo de voltar. Aí não voltei mais para o Capão Redondo, não voltei mais para o Jardim Ângela. Aí eu vim morar onde? Aqui em São Bernardo do Campo. Eu disse: Deus, e agora? Ninguém me conhece. Tentei voltar lá para o Capão Redondo, tentei voltar lá para o Jardim Ângela, para o setor 14. Eu disse: Deus, e agora? Vou viver de quê? Porque nós é assim, né? Olha para dentro de casa, vê as crianças, vê a esposa. E Jeová diz: ó, eu vou te sustentar. São 20 anos de ministério. Eu posso abrir minha boca e dizer para vocês: nunca faltou um dia sequer o pão na mesa, a farinha na panela e nem o azeite na botija. Ele me disse: eu vou te sustentar. O que aconteceu? Deus abriu uma porta de emprego para minha esposa. Eu disse: vá, minha filha, vá. Vá, porque é providencial. Para mim, Deus nunca abriu nem sequer uma porta para poder embalar uma mercadoria. Porque quando Deus me tirou do tráfico de drogas, Ele disse: tu vai viver da minha obra, tu vai viver na minha medida. Pensa no homem que era acostumado a sair nos finais de semana com 10, 15, 20 mil reais, com plaquê de dinheiro. Usava joias, ouro, andava nos carros importados, dinheiro ilícito do tráfico. Aí Jeová disse: eu vou tirar tudo, eu vou arrancar tudinho. Tu vai ver o que tu vai sofrer e padecer pelo meu evangelho. Agora é no conta-gota. Tem dia que balança o bolso, não tem nenhuma moedinha, mas a graça de Deus, o poder dele, o meu nome é escrito no livro da vida. Não tem dinheiro que pague, não tem fama que pague. Eu prefiro, eu disse isso para Jesus, eu prefiro comer meu feijão e arroz e farinha como um bom baiano do que comer caviar com Satanás. Nunca mais. Aí o que aconteceu? O irmão indica daqui, indica dali, fala do meu nome ali, fala do meu nome ali. Em menos de 1 ano morando nessa região que eu não conhecia ninguém, nunca tinha pregado no ABC Paulista, minhas agendas eram mais para fora, nunca tinha ministrado aqui na região. Hoje Deus me deu um bom nome aqui na região, pregando no ABC, pregando na Debrais, pregando no Ipiranga, pregando na Assembleia, porque eu entendo que Jesus não tem placa. Jesus não tem placa. O evangelho, o missionário é independente de placa, de denominação,
pregue o evangelho, pregue a palavra, pregue a palavra. E respeite as vossas respectivas lideranças e as vossas igrejas, e assim faça a obra de Deus. Para finalizar, o Senhor disse para mim que a porta não iria prevalecer. Eu disse: que porta, Senhor? Ele disse: a porta do inferno. Prova, pregador, provo. Está na Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu vos digo, oh glória, olha que coisa linda, Mateus capítulo 16, versículo 18. Quem puder, acompanha a leitura bíblica. E eu vos digo que tu és Pedro. Falei dele neste instante. Tu és Pedro. A palavra Pedro no grego é Petros, pedra pequena. Era o Senhor dizendo: oh Pedro, tu é pequeno, tu é limitado, mas eu sou a pedra de esquina angular. Mas eu sou a pedra que os edificadores rejeitou. Eu sou Petra. Petra grego, pedra grande. Era Jeová dizendo: Pedro, tu é pequeno, mas em mim eu vou te fazer grande. Recebe essa para missionário. Em Jesus você vai romper barreiras, você vai romper nações. Quem recebe a palavra, quem recebe a palavra, porta do controle de Deus. Oh glória. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 7. Olha que coisa linda. Livro do Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia diz: escreve esta palavra, porque são fiéis e verdadeira, daquele que é santo, daquele que é santo, daquele que é santo, daquele que é santo e também é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Quando abre, ninguém fecha, ninguém, eita glória. Quando abre, ninguém fecha. Quando abre, ninguém fecha. Quando abre, ninguém fecha. Este ano foi o ano que Deus reservou. Pela terceira vez eu vou ministrar no Congresso de Missões lá no Paraguai, na cidade de Catuete. Vou pregar também numa cidade vizinha por nome de La Paloma de Guaíra. Deus disse para mim: se eu fosse fiel e obedecesse o nome dele, ele iria me levar nas nações, nas nações. Aí veio o Zuzunzu dizendo: pregador Wendel, será que esse ano você prega de novo no Paraguai? E eu quietinho com o zap, já anotando a data do congresso, e não disse nada para ninguém. Estou revelando aqui para vocês em primeira mão: é o terceiro ano que eu vou atravessar a fronteira para poder pregar o evangelho. Ele tem a chave de Davi. Quando fecha, ninguém abre. Agora tem um detalhe: quando ele abre, eita, pode se levantar capiroto, pode se levantar o cão, capeta, capete. Quando Deus abre, ninguém tem o poder de fechar. Ninguém tem o poder de fechar. Porta do controle de Deus. Oh glória. Primeira carta aos Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque abriu-se para mim uma porta ampla e promissora. Detalhe, o apóstolo São Paulo diz: mas é muitos os adversários. Oh glória. A porta vai se abrir, mas não se preocupa não, que Deus vai prevalecer. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te sustentar. Deus vai te amparar. Deus vai te guardar. Deus vai guardar a tua entrada, vai guardar tua saída. Quem recebe a palavra de Deus. Vou finalizar, Jesus. A mensagem foi confirmada quando a irmã leu aqui que Jesus é a porta. E eu lá em casa preocupado: Jesus, vou pregar o quê? É a primeira vez, é a primeira agenda. Me ajuda, Senhor. Eu ainda sou um pregador que recebe o convite, vai orar. Eu vou preparar a mensagem. Eu pego meu papel, começo a fazer rascunho, porque a igreja não pode receber